Porque algumas empresas atraem uma grande multidão de fãs leais para sua marca e a maioria não consegue nem ser reconhecida? Porque algumas pessoas atraem uma multidão de fãs, os quais as reconhecem como uma pessoa inspiradora e a grande maioria não chega nem perto desse feito? E por fim, porque algumas empresas conseguem se tornar uma marca de grande valor, tais como Apple, Harley Davidson, Walt Disney e outras não conseguem nem sobreviver ao primeiro ou segundo ano de existência? Meu nome é Gilson Siqueira, este é o canal Gilson Siqueira Oficial e no vídeo de hoje trataremos sobre este assunto. Eu espero que você curta o vídeo e que o acompanhe até o final. No livro Comece pelo Porquê, o autor Simon Sinek argumenta que as respostas levantadas no início do vídeo estão extremamente correlacionadas ao porquê a empresa faz o que faz e qual o seu propósito. O computador pessoal ainda estava tomando forma quando Steve Wozniak construiu o Apple I. Naquela época, o computador era visto como uma ferramenta exclusiva para trabalho, para grandes corporações, e não era pensado para uso recreativo para pessoas comuns, pois sua utilização era bastante complicada e o preço não era acessível para a maioria da população. Mas Wozniak vislumbrou um propósito mais nobre para a tecnologia. Em seu devaneio, ele pensava: se conseguir levar um computador nas mãos de qualquer indivíduo, darei a ele o mesmo poder de uma grande corporação. Em busca de atingir esse objetivo, Wozniak criou o Apple II. Porém, por melhor que seja uma tecnologia, se ninguém a comprar, ela não terá valor algum. O melhor amigo de Wozniak na época, Steve Jobs, então com 21 anos, sabia exatamente o que fazer e como fazer. Com alguma experiência em vendas e com o propósito de mudar o mundo, Jobs e Wozniak desenvolveram uma empresa com o intuito de desafiar o que era considerado normal através de uma revolução digital. No primeiro ano de existência, com apenas um produto, a Apple faturou $1 milhão. No segundo, alcançou a incrível marca de $10 milhões. No quarto ano de existência, a Apple vendeu mais de $100 milhões e em 6 anos se tornou uma companhia avaliada em mais de $1 bilhão, contando com mais de 3 mil funcionários. A Apple não foi a primeira empresa a ter a ideia e introduzir no mercado um computador para uso pessoal. Na verdade, a IBM já dominava esse mercado. Mas então, o que tornou a Apple tão especial? Ao contrário de todos os seus concorrentes, a Apple desafiou o que era considerado normal na época e criou um negócio que colocava em xeque as ideias convencionais sobre a indústria de computadores, celulares e música, atuando de tal forma contra o sistema que acabou por inspirar pessoas. E como conseguiram isso? Começando pelo porquê. Se a Apple fosse como a maioria das empresas, a maioria dos seus concorrentes, ela faria um comercial que seria mais ou menos assim: fazemos os melhores computadores do mercado, mais rápidos, mais potentes e mais duradouros. Quer comprar um? Acredito que você concorde comigo que esse não é um grande apelo de vendas, mas cara, é assim que a maioria das pessoas, a maioria das empresas agem nos dias atuais. É quase como se fosse uma regra para a área de marketing. Em quase 100% das peças publicitárias, as empresas começam com o que fazem. Por exemplo, eis aqui o nosso novo carro. Depois, como fazem ou como o produto ou serviço dela é melhor do que a concorrência, né? O nosso carro tem banco de couro,
câmbio automático, vidro elétrico, airbag e ainda financiamos em 60 meses. Compre agora, não perca essa chance. Você vê essa mesma forma de propaganda em qualquer segmento, seja indústria, comércio, serviço, até em eleições. Um exemplo de serviço, nós somos uma firma de advocacia, nossos advogados são formados nas melhores faculdades, contrate-nos. No caso de eleição, por exemplo, olha, este é o candidato que vai acabar com a corrupção, vai acabar com os impostos, vai investir em educação, em saúde e vai gerar emprego. Tá vendo como ele é diferente? Vote nele. Em todos os casos, organizam a sua comunicação como uma tentativa de convencer alguém de alguma diferença ou algum valor maior. Mas não é isso que fazem os líderes e as organizações que inspiram. Vamos pegar aquele exemplo anterior sobre a venda de computador e reescrevê-lo da maneira como a Apple faz. Note que dessa vez a mensagem começa com o porquê. Em tudo que fazemos, acreditamos em desafiar o status quo. Acreditamos em pensar diferente. A maneira como desafiamos o status quo é criando produtos lindamente projetados, fácil de usar e intuitivo para o usuário. E o resultado disso são ótimos computadores. Quer comprar um? Percebe que nos dois casos a mensagem central é basicamente a mesma. Computadores lindamente projetados, fácil de usar, intuitivo e a ação. Compre um. Tá? Mas no caso, de quando a peça publicitária começa com o porquê, você percebe que fica muito mais poderosa, a chance de realmente conseguir convencer alguém de comprar o seu produto aumenta substancialmente. Na verdade, começando com o porquê, a mensagem, a peça publicitária, ela se torna tão poderosa que ela não atrai só clientes, ela atrai fãs e fidelizam esses fãs para com a marca. Aqui no Brasil nós sempre tivemos excelentes pilotos de Fórmula 1. Nelson Piquet, Emerson Fittipaldi, Felipe Massa, Rubens Barrichello, entre muitos outros. Mas nenhum conseguiu conquistar o coração, a fé e a idolatria do povo brasileiro como Ayrton Senna. O Ayrton, sempre que falava sobre si mesmo ou sobre sua carreira, começava com o porquê. Dizia ele: sou um jovem que sacrificou muito de sua existência pelas corridas e por minha carreira. Penso nessa profissão desde que eu era criança. Dei tudo de mim e acho que a amo mais do que qualquer outra pessoa no mundo. Por isso, quando estiver correndo, o farei sempre para vencer. E só vou parar no dia em que eu perceber ter andado 1/10 mais lento do que eu poderia. Outra frase marcante do Senna: seja você quem for, seja qual for a posição social que você tenha na vida, a mais alta ou a mais baixa, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor, muita dedicação e muita fé em Deus. Que um dia você vai chegar lá. De alguma forma você vai chegar lá. Percebe que o Ayrton não ficava falando como ele era o melhor piloto da época. E esta forma de agir o tornou um dos maiores ídolos do esporte brasileiro e do esporte mundial. Eu trabalho com a venda de equipamentos para laboratórios. O produto mais vendido nesse mercado se chama cromatógrafo. Eu iniciei minha carreira no mundo das vendas em março de 2010 e até abril de 2012 meus resultados eram razoáveis. Nunca passavam disso. Foi então que eu percebi que para melhorar os meus resultados e as minhas vendas eu precisaria fazer algo diferente do mercado. E como
as empresas e pessoas que inspiram, precisava desafiar o status quo. Então eu deixei de vender cromatógrafos e passei a vender uma solução customizada para os meus clientes. Agindo dessa forma, aumentei substancialmente a minha taxa de conversão de vendas e reduzi drasticamente a necessidade de ofertar grandes descontos para fechar negócio. Por que isso aconteceu? Cara, eu comecei pelo porquê. Por que o cliente precisa de um cromatógrafo? A partir de identificar o porquê ele precisava daquele equipamento, eu criei todo um pacote de solução customizado, desenvolvido exatamente para aquele cliente e fiz a oferta. Lá no passado, quando eu oferecia cromatógrafo, o cliente tinha a opção de escolher entre 4, 5, 6 empresas no mercado que produzem equipamentos semelhantes. Quando eu passei a ofertar uma solução customizada para este cliente, eu consegui atingir 2 objetivos. Eliminar os concorrentes, afinal de contas, aquela solução que eu criei só eu tenho. 2, resolver o problema do cliente numa tacada só. Ele não estaria mais adquirindo um equipamento como parte da solução de um problema, mas sim a solução de sua necessidade como um todo. Isso mudou os meus resultados no mundo das vendas. Percebe que agindo assim, todos ganham? Eu ganho porque vendo mais e recebo mais dinheiro pelo meu trabalho. O cliente ganha porque ao invés de comprar parte da solução, ele compra a solução como um todo. E a empresa em que eu trabalho também ganha porque, como eu eliminei a concorrência lá no começo do processo, eu também não preciso trabalhar com grandes descontos. Isso aumenta a margem de lucro da empresa. Em resumo, quando você trabalha em vendas, começando pelo porquê, você não atrai somente clientes, você atrai fãs fiéis que vão estar sempre comprando com você. O objetivo deste vídeo é te mostrar que se você quer ser o melhor no que faz e ser reconhecido por isso, você deve sempre começar pelo porquê. Se você quer ser uma pessoa famosa, comece primeiro pelo o porquê. Se você quer se tornar um milionário, pergunte-se primeiro por quê. Se você quer criar uma empresa e transformá-la num unicórnio de $1 bilhão, pergunte-se primeiro o porquê da existência dessa empresa e quais os problemas ela irá resolver. Desafiar o status quo é pensar de maneira diferente em busca de algo melhor, enquanto conformismo é seguir o efeito manada, ou seja, fazer tudo da mesma forma como sempre foi feito. E cara, é loucura fazer as coisas da mesma forma e pensar que vai ter resultados diferentes. Eu não acredito em sucesso sem paz de espírito. E saber o porquê irá te auxiliar a descobrir o que verdadeiramente a vida tem de melhor para você. E o mais importante, mantê-lo em paz após alcançar seus sonhos e objetivos. Te desejo muito sucesso e paz e até o próximo vídeo.